Salve, salve, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, viu? Bom, fiquei um tempinho sumido aí, mas hoje eu tô voltando para fazer mais um Vale a Pena ou Não assistir, ler e por aí vai. E hoje eu vou trazer para vocês aqui uma obra que eu terminei de ler recentemente, que eu gostei demais, que é essa daqui, Mag, O Labirinto da Magia. É isso mesmo? É isso mesmo. Bom, vou começar aqui falando da sinopse da história, né? Que consiste em que, há vários anos atrás, ali na história, várias torres mágicas começaram a surgir por todo o mundo. E as pessoas começaram a ter curiosidade em saber o que tinha lá dentro. E aqueles que conseguiam entrar e sair, saíam com artefatos mágicos. E esses artefatos mágicos lhes davam poderes distintos, sabe? Habilidades diferenciadas e tudo mais. E todas as pessoas que acabam conquistando uma dungeon, que é como é chamado, se tornando conquistadores de dungeon, eles recebem auxílio de quê? De um mag, que é o que leva o título da obra. E esses mags, eles auxiliam esses conquistadores de dungeon, e principalmente aqueles que têm aptidão para se tornar o rei do mundo, o cara que vai unificar a humanidade seguindo um padrão com seus ideais, seja ele de paz, seja ele de guerra, e por aí vai a personalidade de cada personagem. Bom, a obra no Brasil ela foi vendida, ela foi publicada e vendida, né, pela JBC, aí para as grandes lojas e pequenas lojas e tudo mais. E consiste apenas em 37 volumes, então é uma obra curta até, se formos levar em consideração outros Battle Shonens que existem por aí. Então ele é uma obra curta, ele é da temática Battle Shonen, ou seja, é aquele anime mais pro público, não vou dizer juvenil, mas pro público adolescente, né? E ele é repleto de lutas e história, superpoderes e tudo mais. E aí começa a entrar uma das paradas que eu gosto de Mag, que é ele seguir os padrões de um Battle Shonen, porém ele diferencia um pouco em outros aspectos. Porque, querendo ou não, sempre no Battle Shonen a gente sempre tem o núcleo de protagonistas, mas temos aquele que é o principal. Ele é o protagonista, ele é o principal da história. Isso acontece com vários. E Mag não tem. Porque Mag segue dois protagonistas. E realmente são dois protagonistas. Não dá para dizer que um é mais protagonista que o outro, porque os dois são juntos ali os protagonistas. Um precisa do outro para concluir o pensamento, para concluir a história, que é o fato de que um é um candidato a rei e o outro é um mag. Então essa parada é uma parada assim, ó, que já diferencia das outras, que quando eu li e comecei a perceber, eu li duas vezes a obra, e quando eu comecei a perceber que não tinha como distinguir quem era o protagonista, ele já foi ganhando um carinho maior por mim, porque ele fugia desse padrãozinho de ter um protagonista. Então, um ponto forte aí de Mag é a questão de não ter um protagonista em si. Agora, falando mais da história, a história já tem pontos que eu considero bons e pontos que eu considero ruins, mas que para você pode ser o contrário. Mag é uma obra que ela tem muitos mistérios, sabe? Você é introduzido nesse universo e lá para frente vão te mencionar que eles vão te dizer o que são essas coisas. Por exemplo, surgiram as dungeons, beleza? Então você vai ser imerso num mundo que é cheio de dungeons com instrumentos mágicos e por aí, etc, tá ligado? Assim, dungeons, quem conquistou pegou um instrumento mágico e vai se tornar um candidato a rei. Beleza. Só que aí só lá na frente que eles vão começar a te esclarecer por que surgiram essas dungeons, quem as criou, da onde surgiu essa ideia de que os conquistadores de dungeons são aptos a serem reis, tipo assim, que vão conduzir a humanidade para um caminho melhor. Então essas coisas eles vão trabalhando ali assim, devagar, bem devagarinho, bem como segundo plano. Então lá na frente, que eles vão começar a explicar uma coisa e outra, e você vai começando a ligar os pontos, entender, pô, então esse cara fez isso, então isso é... Então os mags foram criados com esse intuito, as dungeons com esse, os candidatos a rei é por causa disso, e sobre os instrumentos mágicos, tem algo relacionado que eu não posso dar muito spoiler, falar muito a respeito, mas eles são relacionados a outros seres,
os instrumentos mágicos, e vão explicar por que que esses seres são ali, né, de certa forma, tem um vínculo com o instrumento mágico, e por que que eles têm, e desde quando eles têm. Então, vai abrindo primeiro muitas perguntas, mas o mag faz questão de respondê-las. Então isso é um ponto bom, não deixa nada em aberto. Porém, um ponto negativo é que algumas coisas que vão sendo respondidas, elas não alcançam, pelo menos para mim, elas não alcançaram aquela sensação de satisfação da explicação. Sim, eu não vou dar spoilers, mas eu vou dar um exemplo assim do que eu estou querendo dizer. Eles criam uma pergunta ali, tipo assim, putz, quem que é esse cara que apareceu aqui agora, que ele tá falando essas coisas aqui, dessa situação atual, e quem é ele? E aí lá na frente, eles vão falar quem é esse cara. Mas não vai ser aquela coisa, tipo assim, impactante, tipo assim, nossa, descobrimos que fulano é esse cara aqui que surgiu agora. Não, eles vão apenas mencionar o nome do cara e numa primeira lida rápido, que foi o que aconteceu comigo a primeira vez, passou completamente batido. Porque já junta que o nome dos personagens é um pouco complicado. Tanto a pronúncia quanto você decorar quem é quem. Então quando acontece isso, passa batido e você não tem a sensação de explicação. Então fica meio que no ar. Aí você lê pela segunda vez, já um pouco decorado e tudo mais. Então é uma recomendação que eu tenho, se você for ler, dê uma focada nos nomes dos personagens para ver se vai ser diferente essa sensação, porque a primeira vez que eu li personagens eu descobri quem foram, quem são eles, na segunda vez que eu li. E mesmo assim eu pensei, cara, eles estão revelando que esse grande cara aqui que apareceu é esse, mas só nessa página, só mencionando o nome do cara, tá ligado? Então, meio que isso aí pra mim é um ponto negativo que eu deixo pra obra, porque nenhuma obra é perfeita, ela teria que ter alguns, né? Mas, assim, é poucas vezes que acontece comparado a outras. Então, tipo assim, a história tem mais coisas boas do que negativas e essa é uma delas. Os traços do mangá são bem bonitos, são traços bem feitos. Tem horas que a autora ela não capricha tanto, mas são naquelas cenas que, pô, você entende que não precisa de ser caprichado, porque é um momento ali, digamos, um alívio cômico, então os personagens vão fazer aquelas caras mais mal desenhadas mesmo, que é algo até proposital, né, que alguns mangakas aí acabam utilizando quando vai fazer um alívio cômico, aquele quadrinho que o cara tá meio deprimido, ou que o cara tá, tipo, ficou triste com uma notícia que não seja impactante, obviamente, mas tipo assim, uma tiração de sarro, alguma coisa, e ele faz aquela cara meio apática, mal desenhada. Então, mas no todo, o Mag é muito bem desenhado. Então, mais um ponto positivo aí que eu tenho para falar da obra, que são seus traços. As capas são lindas, lindas. Assim, as capas são tudo que ela tinha para desenhar de melhor ali, ela desenhou as capas, porque as capas são fenomenais. É uma capa mais bonita que a outra. Então, tipo assim, em questão de traço, Mag é sensacional. Se tratar de pessoas aí, conquistadores de dungeon, querendo unificar o mundo no seu bel prazer e tudo mais, seguindo sua linha de pensamento de mundo ideal, nós temos outra parte que eu gosto muito, que são nações diferentes. Então essas nações diferentes, elas têm costumes diferentes, elas têm padrões de nomes diferentes, o que é bem legal também, que é uma coisa que eu achei, assim, não vou dizer criativa, porque não é a primeira vez que se usa isso, mas eu achei uma sacada legal de não seguir personagens de ser de países completamente diferentes, né, de nações diferentes, e ter ali o mesmo padrão de nome, o mesmo padrão de aparência. Aqui não, aqui nós temos assim, ó, cada nação tem seu padrão de nome, nomes que combinam, tá ligado, com aquele lugar, que quando é mencionado o nome de alguém, você já tem uma noção de qual lugar que ele vai fazer parte. A aparência dos personagens também modifica, tipo assim, um pessoal de cabelo mais avermelhado é de tal região, personagens ali mais baixos e um pouco mais fortes de outra região, personagens maiores, mais, né, tipo assim, digamos, trogloditas de outra região. Então isso eu achei uma sacada muito legal, que mesmo que seja pequenininha, assim, algo pequeno, que não faz tanta diferença na história em si, já é um padrãozinho bacana também de se seguir, que é essa questão aí de seguir uma lógica geográfica, né? De cada região ter os seus costumes, as suas vestimentas próprias e ter os seus hábitos próprios, aparência própria. E falando em personagens, que aí já entra uma parte que já vai focar um pouco mais na história,
Mag é uma obra que eu particularmente gostei de muitos personagens. É uma das poucas obras que eu não consigo dizer qual é meu personagem favorito, porque muitos deles, a grande maioria, é muito carismático. Então, e lembrando que o carisma, principalmente os jogadores de RPG vão saber disso, entra tanto na questão de seu carisma pro lado do bem, de ser aquela pessoa diplomática, aquela pessoa que te chama a atenção, faz você gostar dela pelas suas atitudes, assim como aquele cara que vai usar o carisma num jeito de intimidar um inimigo, no jeito de ser uma pessoa mais do mal e tudo mais. E nessa balança de bem e mal, alcança bem aí as expectativas. E todos eles são carismáticos, porque quando você vê um vilão ali, nem todo vilão ali tem que ter uma história triste no seu passado para ser um vilão. E nem todo cara bonzinho é bonzinho desde que nasceu. Então, tem essa questão de não ser tão preto e branco, ser cinza. O carisma dos personagens está incluso nisso. Então, você pega ódio de um cara porque ele sabe realmente ser um filho da mãe ali, né? Ser um vilão. Você gosta de um cara porque ele tem uma redenção bacana, por começar talvez sendo um cara mais egoísta, mais idiota, e depois ele se torna um personagem mais bacana, que, né, mais amigo, um cara que já deixa de ser egoísta. Então, essa parte de Mag, que já puxando uma ponte, já saindo só da parte de carisma, falando de questão de personalidades, é, essa linha cinza que tem na obra de não ter um cara, tipo assim, tem os vilões e tem os bonzinhos, sim, mas não é todo mundo vilão ou bonzinho, ou tem atitudes ruins e atitudes boas. Porque a gente tá falando de uma obra que prega o quê? De pessoas que estão buscando o seu mundo ideal, que para ele vai ser um mundo perfeito. Mas aí o mundo perfeito para um não é um mundo perfeito para outro. E não quer dizer que o mundo perfeito de um é um mundo perfeito ruim e o de outro é um mundo perfeito do bem. Não, aqui você tem uma linha bem cinza, né? Não tem esse negócio de preto e branco, bem e mal. É uma linha cinza. A história, tipo assim, ela se passa num ambiente que quando você acha que alguém está sendo um vilão, que alguém está buscando algo ruim, você vê que ele explicando por que ele está fazendo aquilo, aquilo é ruim dependendo do ponto de vista. Alguns não, obviamente. Alguns só querem ver o circo pegar fogo mesmo. Mas outros, eles tomam atitudes e você fala, nossa, essa atitude aqui é um pouco questionável. Mas depois você vê e você pensa, cara, não concordo, porém eu entendo quem concorde. Isso é um ponto positivo que eu também acho bacana demais. E seguindo a história ainda, outra parte negativa que eu tenho para colocar é que é o seguinte, o Mag ele se passa durante vários anos. A obra não acontece tipo assim, eu vou dar exemplos aqui, longe de mim estar criticando a forma que cada um escreve, mas tipo assim, não é igual Naruto ou igual Dragon Ball, One Piece, que acontece muita coisa num curto período de tempo. Aqui não, aqui muitas coisas acontecem, mas você vai ver, tipo assim, aconteceu uma caralhada de coisas. Mas você vai ver, já se passaram 2 anos da história. Porque aí um personagem vai viajar e ele lá menciona que ele volta, nossa, faz 3 meses que eu não te vejo, ou seja, você entende, já se passaram 3 meses então de um acontecimento pro outro. Então aqui é bem explicadinho, ponto positivo. Ponto negativo nessa mesma questão é que alguns personagens você vê crescerem. Você vê ali um cara de 16, 17, 20 anos e ele tá ali depois mais no final para 25 ou 23, 22, seguindo ali sua linha de idade, né? Você sente que ele cresceu, tanto de personalidade como de aparência. Mas já alguns personagens não tem diferença nenhuma. Nem na personalidade, que em alguns casos é até você compreensível o cara não ter mudado essas questões mais de personalidade e tal, porque acontecem coisas com ele que não dá pra ele crescer nesse aspecto. Mas outros acontecem o quê? O cara tem 19 anos, ele aparece com 24, ele não mudou quase nada, aparentemente, e nem de a personalidade dele continua a mesma coisa. Mesmo ele passando por tantas situações, ele não amadurece, ou ele sempre foi maduro demais para a idade dele, que é algo que eu pego no pé de muitas obras, o cara é muito novo, ser muito maduro. Então, isso seria um pontinho negativo aí da história do Mag, que é essa questão de continuidade da idade dos personagens. Mas, no mais, assim, sabe,
não são coisas que atrapalham a experiência na obra. Principalmente se tratando de uma obra curta, uma obra que não teve tanto alvoroço, ela teve uma animação ali, acho que em meados de 2016, mais ou menos, aí teve a primeira temporada, depois teve a segunda, depois eles pegaram um personagem ali e contaram a história do passado dele em animação, seguindo o mangá dele, que era lançamento no Japão da época, porém o anime não teve uma finalização. E isso, para quem não gosta de ler e gosta de ver o anime, fica com aquela sensação que o negócio fracassou, mas o mangá vendeu bem, vendeu relativamente bem no Japão, mas no todo, aqui pra nós, a galera que é mais culpada a ver anime, ela tem a sensação que a obra não foi tão bem. Mas eu garanto, dê uma chance a Mag. Se a pergunta aí é, vale a pena ou não ler Mag, eu recomendo que sim. Eu dou uma nota aí pra Mag, eu vou começar a pontuar aqui, né, as obras de 0 a 10. Eu dou uma nota 7,5 pra Mag. Eu acho que, se eu não me engano, no site do MyAnimeList ele vai estar por volta de 6, a nota dele vai ser 6, 7. Eu dou um 7,5 por causa das questões diferentes que ele trouxe pra mim. Em comparados com outros Battle Shonen, que eu já tava meio que de saco cheio de ver tanto Battle Shonen igual. Então ele traz uma atmosfera diferente. Eu recomendo sim que vocês leiam. Quem gosta de pegar uma obra que foge ali da casinha, né, que sai dessa bolha de Battle Shonen, ter sempre um protagonista que vai ter um poder oculto que ele vai despertar lá na frente e tudo mais, de o protagonista ser um cara seguido por outro, pelos outros ali, personagens secundários. Eu recomendo que vocês leiam. A obra é muito bacana, ela tem um final satisfatório, não vou dizer que é um final fenomenal, mas é um final satisfatório, o final é um final bacana. Essas questões políticas também, do que é certo, o que é errado, eu acho que é o grande ponto da obra, de você não apontar qual personagem tem os ideais corretos que todo mundo tem que seguir, porque é uma questão de opinião, vários pedaços. Ah, mas o personagem tal prefere ter guerras, mas ele vai, pô, o mundo precisa de ter exércitos porque algumas nações não conseguem viver de outra forma. Os caras nascem para ser soldados, eles não têm aptidão para mexer com comércio, com plantação. Então eu recomendo muito que vocês dêem uma chance à Mag. Quem viu a animação e gostou e ficou triste por não ter, eu recomendo. Vai lá e dá uma chance de ler, cara. Dá uma chance de ler. A animação termina na saga de Magnostalt, que é a escola de magia. Dali pra frente é pouquíssimos volumes para ler, então eu recomendo sim que vocês vão lá e leiam, que é muito bacana. Então fica aí a minha dica para vocês, que vale sim a pena ler Mag, belezinha? Bom, e hoje o vídeo foi mais curtinho, foi só para trazer essa obra para vocês aí, que eu reli pela segunda vez, para entrar na cabeça ali e ficar ali, sabe? Decorar mesmo o que estava acontecendo. Eu tenho esse hábito de ler 2 vezes. Fiquei um tempo sem gravar, a mesma conversa de sempre, muita correria, tô de volta aí, vou tentar gravar vídeos mais periodicamente, talvez eu vou gravar até mais de um vídeo por semana, então fiquem no aguardo aí. E, pô, galera, se vocês estão gostando aí do meu trabalho, eu peço muito que vocês vão aí, me sigam aqui no YouTube, ativa o sininho, curte o vídeo, porque é através das curtidas e das visualizações e do número de seguidor que eu ganho por vídeo, que gostam, é onde eu me motivo mais ainda a gravar. Então, pô, apareçam mais aí, tá ligado? Vejam os vídeos antigos, falam o que vocês acham, dê a opinião de vocês, o que eu preciso mudar aqui no canal. E também apareça no Instagram. No Instagram eu tô postando direto o que eu tô lendo, que talvez pode ser aí até umas dicas de vídeos que eu vou trazer futuramente. Então tá lá coisas que eu tô lendo, que eu tô assistindo. E lá também eu troco muita ideia. Então quem me segue lá no Instagram fica ligado por umas coisas que eu passei e tudo mais. Então vão lá, me sigam no Instagram também. Na roxinha eu também... o Instagram é Leandro Bizzi, tá? @Leandro Bizzi, só me procurar lá, que a foto aqui é a mesa do YouTube. Lá na roxinha eu também tenho, que é /Leandro Bizzi. Mesma fotinha também aqui do YouTube. Me sigam lá, que eu vou começar a fazer umas lives de jogos antigos. E se eu conseguir tunar meu computador aí, eu vou trazer jogos mais atuais também. Umas gameplay mais legais aí. Então vão lá, me sigam aí, que a gente vai chegar firme e forte aí 2021 gravando, porque isso aqui é o que eu sempre quis fazer, tá ligado? Então um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.